Pessoal, boa noite. Todos bem? Então, hoje, terça-feira, é o dia da nossa palestra. E, então, hoje só vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou fazer uma parte da fala, e na fala vai estar a prática de meditação, como uma prática dentro da palestra. Tá bom? Então, o assunto hoje é felicidade. Ano passado, ou talvez no começo da pandemia, eu falei sobre felicidade. Mas dentro de uma perspectiva diferente da que eu vou apresentar hoje, eu acredito. De qualquer maneira, é bom falar sobre felicidade uma vez, que a experiência da felicidade é algo que todo e qualquer ser busca, principalmente nós, seres humanos. Os animais também buscam, mas nós, seres humanos, temos, né, a inteligência, a cognição e a escolha. E é incrível que as escolhas que nós fazemos muitas vezes buscando essa experiência de felicidade acaba tendo como resultante experiências de sofrimento. Então, talvez se aproximar disso hoje numa perspectiva diferente, vamos ver se ajuda, né, a todos nós a desenvolvermos uma leitura mais congruente sobre isso que é a aspiração fundamental de todo e qualquer ser. Tá bom? Então, vai ser feito com a apresentação de PowerPoint, e assim, depois, na hora que a gente subir isso no YouTube, aí vocês podem ir assistindo a apresentação e, ao mesmo tempo, as falas que foram acontecendo durante a apresentação do PowerPoint. Tá bom? Então, eu vou abrir aqui o PowerPoint e aí a gente começa a nossa conversa de hoje. E como eu já expliquei, a meditação hoje é parte da palestra. Então, a gente vai chegar no momento da palestra em que a gente vai fazer a meditação. Tá bom? E assim fica talvez mais inspirador, vamos dizer dessa maneira. E aí, quando o PowerPoint não vai para o lado que você quer que ele vá, fica uma coisa meio esquisita, né? Muito bom, mas vamos lá. Agora foi. Então, primeira coisa, a gente vai falar isso durante a palestra, mas agora aqui já, para começar, vocês estão aí em suas casas, alguns estão aqui presentes, enfim, todos se movem para ir a ouvir algo. Por exemplo, esse encontro nosso nesse momento. Uma das coisas que faz com que o aproveitamento disso que nós vamos estar oferecendo seja mais produtivo é se nós observamos qual a motivação e intenção que trouxe vocês a esse encontro, e também, de minha parte, qual foi a motivação e intenção que eu elaborei essa aula, essa fala de hoje. Então, a principal coisa que a gente tem que visitar em nós mesmos é qual a motivação e intenção. Porque essa motivação e intenção é que vai ajudar que nós sejamos capazes de sustentar a nossa atenção plena no encontro, na fala, na qualidade da escuta e, como resultante, aquilo que nós poderemos vir a ter como inspiração, vamos dizer assim, no conteúdo da conversa, que venha ao longo dos dias pós-conversa a se tornar algo de contemplação, de reflexão e em ação. O Buda dizia isso. Não acredite em nada que eu lhe falo, por respeito a mim ou à pessoa que vocês me veem como sendo, o Buda. Mas ouça com atenção, contemple, medite sobre e coloque pouco a pouco como uma prática de vida
e observe o resultado que pode advir disso. Se for bom, adote. Se não for, esqueça. Mas é necessário a atenção. A nossa escuta não pode ser contaminada, porque senão aquilo que nós vamos guardar do encontro não vai ser, em sua natureza, a pureza daquilo que foi transmitido, porque já foi contaminado pelo nosso ego. Então, esse é um ponto muito importante, e a gente vai falar sobre isso durante a nossa fala de agora. Tá? Então, qual a aspiração fundamental de todo e qualquer ser? Não só agora, não digo nem só os humanos, mas se eu olho os animais aqui de casa, todos eles buscam felicidade, cada um à sua maneira. Por exemplo, as galinhas ficam felizes que a minhoca não se sentiu nem um pouco bem de ter sido achada. Mas a minhoca também devia ter algo que ela encontrava e que a fazia muito feliz. Então, em todo e qualquer reino animal, sempre há um predador. Existe uma cadeia alimentar ali estabelecida. Nós, humanos, temos a inteligência, temos a cognição, temos o livre-arbítrio. Esse é um ponto. Então, obviamente que se cada um de nós tem a aspiração de sermos felizes, nós devemos observar sobre o que nós depositamos a nossa felicidade, o que nos faz feliz, qual o movimento que nós fazemos para conquistar o objeto que nós pensamos vir ser a causa de felicidade permanente, e assim por diante. Então, está aqui o primeiro convite. Quando você acorda de manhã com a aspiração de ter um dia feliz, observa na sua mente quais os cenários, o que você, ou a que você atribuiria felicidade. Ok? Então fica aí o primeiro convite. Então, qual é a aspiração fundamental de todo e qualquer ser? Aí a resposta naturalmente é ser feliz e realizado como ser humano. Então essa é a resposta. Agora, o que falta é nós começarmos a ter um entendimento melhor sobre o objeto. Seja uma coisa, seja uma ilusão, ou seja algo que eu vejo na minha própria mente, seja uma outra pessoa. O que nós devemos ter em mente é qual a natureza do objeto sobre a qual nós depositamos nossa felicidade. Então esse é o convite. Sua Santidade Dalai Lama costuma dizer que não há felicidade ou experiência de felicidade genuína senão pela nossa nossa evolução espiritual. Então, aqui, primeiro, a nossa evolução espiritual não necessariamente está atrelada à religião ou religiosidade. Então, essa é a primeira coisa. Eu sempre falo isso. Alguns de vocês podem dizer, ele vai falar isso de novo. Vou falar tantas vezes for necessário, até que isso se torne algo de seu interesse. E buscar entender o que é espiritualidade no Dharma. Então, espiritualidade do Dharma, no Dharma, não está atrelado à religião, religiosidade. Espiritualidade no Dharma tem muito mais a ver com o que está escrito aí. Considero que a espiritualidade seja relacionada com aquelas qualidades do espírito humano, tais como amor, compaixão, paciência, tolerância, capacidade de perdoar, contentamento, noção de responsabilidade e ampliando isso, responsabilidade universal, noção de harmonia. Isso é o que traz a nossa experiência de felicidade. E por isso que o próprio Dalai Lama diz, o que não pode se dispensar são as qualidades espirituais básicas. Nós podemos dispensar a religião e religiosidade, porque essas qualidades que ele menciona são inerentes à natureza humana. Todos e qualquer um de nós temos, independente de crer ou não crer,
de ter este ou aquele caminho espiritual. Na verdade, toda e qualquer religião tem em seu cerne, né, a vocação de trazer ensinamentos ou práticas de vida que possam ser experienciadas como felicidade. Mas, mesmo uma pessoa não confessa em uma religião ou religiosidade, mas se ele reger a sua vida baseado nessas qualidades que são inerentes humanas, certamente ele vai estar experienciando felicidade e uma evolução humana enorme. Shagdu Rinpoche dizia que aqueles que precisam de uma religião para ser feliz, na verdade precisam de um cabresto. Então, há várias maneiras que no mundo do budismo tibetano, principalmente, nós devemos olhar. Porque muitas vezes o que acontece, nós achar que a religião que nós estamos não nos oferece caminhos de felicidade. Talvez a pessoa que esteja representando aquela religião naquele momento, para aquela pessoa em particular, não verdadeiramente tenha ações no seu dia a dia que inspirem, que tragam a noção do que a religião que ele representa, na verdade é. Então nós temos que ter um discernimento enorme, muito profundo. Aliás, o discernimento é uma das 5 qualidades búdicas, e discernimento diz respeito a Buda Amitabha. Então, tudo que nós fazemos, nós devemos observar a motivação e a intenção, que foi a primeira coisa que eu disse, mas você deve ter o discernimento daquilo que te leva à motivação e à intenção. Em última análise, nós devemos ter coerência nas nossas ações e principalmente perceber que a nossa felicidade genuína passa pela felicidade do outro, no sentido em que, no momento que nós verdadeiramente nos sentimos felizes ao ver alguém feliz, aí nós estamos sendo verdadeiramente felizes. Mas se o sorriso de alguém, a felicidade de alguém te incomoda, então você está muito distante de entender o que é felicidade no olhar do budismo. Ok? Muito bom. Então, a primeira coisa, quando nós olhamos para a realidade na qual nós estamos inseridos a partir desse nascimento, se nós queremos verdadeiramente desenvolver a habilidade, a competência de sermos felizes de uma maneira genuína, essas 2 coisas não podem ser esquecidas. Aliás, o tempo todo, principalmente quando nós buscamos felicidade ou experiências de felicidade, nós devemos sustentar nosso contínuo, na nossa consciência introspectiva, uma vigilância muito acuída sobre a impermanência e a interdependência. Então, a impermanência, aí estão os exemplos: nascer, crescer, envelhecer, adoecer, morrer. Esse é o nosso contínuo nessa vida. No entanto, que ao longo desse nascimento ou renascimento, como você quiser, a segunda coisa que nos começo de conversa, talvez eu diga assim: nós somos verdadeiramente um para o outro. Causa e condição de pacificar e purificar as nossas visões equivocadas. Então, mas ao mesmo tempo, nós somos um para o outro a causa e condição de um lindo sorriso, de uma grande experiência de contentamento e felicidade. E quando nós expandimos isso, ainda mais nós vamos entrar no que Sua Santidade Dalai Lama chama de responsabilidade universal. Então, quando nós verdadeiramente nos preocupamos sobre ou com a experiência de felicidade de todos os seres, nós incluímos aí também os seres dos outros reinos. O reino dos animais, por exemplo. Mas nós podemos expandir ainda mais esse olhar. E observar que nós esperamos a felicidade de todos os reinos. De todos os reinos. Então, para quem já entende um pouco da lógica budista, os reinos são os reinos que podem existir para além dessa vida humana. Mas também nós podemos entender que, ao longo de um dia, nós podemos experienciar aflições emocionais que correspondem a esses 6 reinos. Mas, mais que isso, quando nós visitamos as emoções aflitivas,
que alguém pode provocar em nós, por isso que eu estou falando da interdependência, é quando a gente se dá conta que, apesar de nós buscarmos por felicidade, nós cultivamos alguns níveis de ciúmes, de inveja, né? De apegos de todos os tipos, de aversão, de indiferença, de mesquinhez, de avareza, de ambições. Então, por quanto nós experienciarmos isso, é porque nós não entendemos a impermanência de todas as coisas. Então, por isso que se nós queremos verdadeiramente começar a desenvolver uma visão, um olhar mais acuído, para que a gente venha a desenvolver uma compreensão maior, mais acuída, sobre a natureza de todos os objetos, sobre a natureza de todas as experiências, inclusive a de felicidade, nós vamos perceber que essa é uma coisa que a gente deve ver muito. Porque seja no que for que a gente venha, e essa é a nossa tendência a partir dessa experiência humana, de um corpo sensorial, nós facilmente somos seduzidos a depositar nossa experiência em coisas temporais, nossa experiência de felicidade. E, obviamente, se eu estou depositando minha felicidade em coisas temporais, temporal também será a minha felicidade, a minha experiência de felicidade. Mas essa é a realidade que nós vivemos. Nós vivemos uma realidade relativa. Nós estamos vivendo em um corpo humano que é impermanente, que é findo. Aí, se nós nos apegamos muito a uma pessoa, ela, assim como nós, também é finda. E está em constantes transformações. Não só as transformações físicas, do envelhecimento, ou do adoecimento, seja o que for, mas também ela, a outra pessoa, também está na busca própria de felicidade. E ela pode percorrer seus próprios caminhos de felicidade. E ela pode tomar decisões de ir embora. Ou o karma temporal dela pode se exaurir e ela vir a morrer. Isso falando de um ser humano para o outro. Imagine agora sobre os animais. Então, hoje em dia, todos nós temos animais, a maior parte, né? Temos animais de estimação. E que se tornam verdadeiros membros da família. Se torna, para muitos de nós, nosso best friend, nosso melhor amigo, nosso parça, né? Mas até o animal, seja ele que voa, que vive na terra, ou que vive nas águas, qualquer um deles, também é impermanente. Então, o tempo todo, nós relutamos em entender e aceitar a impermanência. Então, o tempo todo, de uma certa maneira, nós estamos dentro da nossa mente com medo. Com medo que a fonte daquilo que a gente deposita, a nossa felicidade hoje, venha se extinguir. Então, se nós verdadeiramente queremos desenvolver experiências de felicidade mais duradoura, eu costumo dizer assim, seja qual for o objeto da sua felicidade, inclua na sua compreensão de felicidade que este ser é impermanente. Então, se um dia ele vier a partir, seja ele ou ela vier a partir, seja por que razão for, não será surpresa. Obviamente que a gente pode vir sentir saudades, mas também passa. Agora, quando nós entramos em profundo sofrimento por não admitir a separação, seja da maneira como que ela possa vir a ocorrer, então, nós não estamos cultivando felicidade genuína. Nós estamos cultivando uma felicidade ilusória. Tá bom? Então, fica aí o convite, né? Seja qual for a pessoa ou coisa, seja o que for, sobre a qual hoje você deposita a sua experiência de felicidade. Se você quer experienciar a felicidade mais duradoura, não vai estar relacionado com a longevidade da pessoa ou do animalzinho que for. Vai estar relacionado com o seu desapego.
Porque é complicado para nós, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de compreender a responsabilidade que você dá ao outro de lhe fazer feliz. Não confunda a felicidade em posses de coisas materiais. Basicamente, o que eu estou querendo dizer aqui, nesse slide, é que fica o convite para que vocês contemplem a impermanência. E a segunda coisa é a interdependência. De uma maneira mais simples, a gente vai falar isso mais tarde, a interdependência significa, na verdade, quanto mais eu penso sobre interdependência, mais eu encontro razões de profundo regozijo e gratidão, que são duas características que sustentam a experiência de felicidade, é aceitar que nós não somos independentes. Nós somos codependentes. Porque simplesmente olhe para toda e qualquer coisa que você faz em um dia, todos os itens que você usa, te remete a uma reflexão que só é possível de você ter tudo isso, que são facilitadores do seu trabalho, da sua experiência de felicidade, graças a incontáveis outros seres. Essa é uma reflexão simples, mas eu convido vocês a fazerem isso. Sempre tragam no seu contínuo mental, sempre traga isso enquanto uma consciência introspectiva, a impermanência de todas as coisas. Mas por quanto você está vivo, por quanto você está experienciando essa vida, também observe que tudo que você alcança e que facilita a realização das suas tarefas, ou mesmo a realização do seu sonho, tudo vem graças à contribuição de incontáveis outros. Incontáveis. E quando nós realmente entendemos isso, vai nos ajudar a uma outra reflexão, que também é talvez uma das maiores e principais reflexões que nós temos que fazer para desenvolver uma experiência de felicidade, que é o não julgamento. Então, sempre que você se deparar com alguém e você tender a julgá-lo, retorna esse pensamento da interdependência. Nós não sabemos quem contribui verdadeiramente para que nós possamos realizar a nossa vida. Então, pode ser qualquer um. E se pode ser qualquer um, pode ser inclusive essa pessoa ou essas pessoas que você, na sua ignorância, está nomeando isso, aquilo, aquilo outro, ou colocando dentro da casinha do apego, da aversão, da indiferença. Então, quanto mais nós formos capazes de olhar para a grande multiplicidade da humanidade, né? Hoje é uma nova maneira de dizer sobre diversidade, não, multiplicidade humana. E quanto mais nós olhamos para isso e ficamos felizes, e podemos, inclusive, começar a nortear um pouco isso dentro da visão ética, que minimamente é que o que eu falo, penso e faço jamais veio a ser causa de condição de sofrimento a alguém, mas principalmente quando nós lembramos do direito e a liberdade de todo e qualquer ser. Então, quanto mais nós nos liberamos dos nossos apegos, de todas as maneiras como você possa experienciar apego, quanto mais nós respeitamos o direito à felicidade de todo e qualquer ser, na mesma dimensão como nós podemos atribuir a nós mesmos o direito à felicidade. Quanto mais nós olharmos para outras pessoas e regozijarmos com o sucesso dela, com a saúde dela, com a felicidade dela, com a longevidade dela, mais nós estamos esvaziando as causas e condições das emoções aflitivas. Então, até aqui fica esse convite. Tá? Muito bem. Então, a próxima coisa é nós pensarmos um pouco sobre qual a motivação e a intenção. Obviamente, você pode falar, Orlando, você está perguntando para mim qual a motivação e a intenção de querer ser feliz? Não é óbvio?
sabe que esse óbvio não é tão óbvio. Que a minha motivação é ser feliz. É um movimento egóico? Não é tão óbvio assim. Se a nossa motivação é a intenção de ser feliz, nos tira de uma visão que a minha motivação e intenção de fazer o outro feliz. E que nessa experiência, e nela eu venha ter regozijo, aí talvez você esteja se aproximando mais do que no Dharma a gente chama de felicidade genuína. Então, entenda que em toda e qualquer ação que a gente faz, qualquer uma. Por exemplo, quando você levanta de manhã e vai escovar o dente, qual a motivação e a intenção de escovar o dente? Qual a motivação e a intenção de tomar banho? Qual a motivação e a intenção de ter uma alimentação saudável, fazer exercícios? Ou seja, tudo isso são mecanismos para a saúde. Para que eu quero uma longevidade? Então, veja, a motivação e a intenção pode parecer óbvia, mas na hora que nós vamos colocar isso em ação, em ações do pensar, falar e agir, talvez, talvez pareça não tão claro. De novo, se nós temos a motivação e a intenção de sermos pessoas felizes, coloque nesse lugar a minha motivação e intenção é de ser benéfico e trazer benefício e felicidade a todos os seres. Essa é a minha motivação e intenção. Aí sua vida vai, a sua percepção sobre a sua vida, sobre as suas ações no dia a dia, vão ganhar dimensões diferentes. Muito diferentes. Então, se em qualquer atividade é essencial que a gente olhe a motivação e a intenção, nela está. Ela é altruísta ou ela é egoísta? Ela é vasta ou ela é limitada? Então, de novo, se a sua motivação e intenção ela é egoísta, poucas chances há que você venha experienciar felicidade genuína. Se a sua motivação e intenção é altruísta, isso significa que você aspira que todos os seres sejam felizes, que você se regozija com a felicidade do outro a todo instante. Então você vai ter incomensuráveis experiências de felicidade. Então, a motivação e a intenção deve estar aí, de uma maneira bem clara. Minha motivação e intenção é ser feliz ok, como é que eu percebo isso? Fica aí o convite. Tá bom? Então, o que difere talvez das palestras que eu posso ter feito antes sobre felicidade é porque nessa de hoje eu trouxe um assunto que é muito nobre dentro do Dharma, que é a visão madhyamika. Na visão madhyamika, a gente vai dizer como está fraseado. Todas as visões que temos são ilusões. Uma disposição mágica que surge de causas e condições. Então, há uns minutos atrás eu falava, se você verdadeiramente tem a intenção de ser feliz, você deve visitar a sua motivação e intenção. E eu falava sobre a impermanência e sobre a interdependência. Então, a nossa experiência de felicidade verdadeiramente só surge quando nós nos permitimos abrir mão das nossas urgências e emergências pessoais. Quando nós verdadeiramente nos permitimos ir ao encontro, por exemplo, da necessidade do outro. Isso significa um desapego. Isso é tão importante. Porque, por exemplo, quando nós elegemos no palco do drama da nossa vida, os atores que a gente nomeia como amigos, aqueles que a gente nomeia como inimigos. Então, muitas vezes, os atores que são os amigos são aqueles que atendem às nossas emergências, atendem às nossas necessidades pessoais.
egóicas, egoístas. É aquele que lhe pergunte por quê. Simplesmente por quê. Pode ser aquele que não atenda à sua necessidade emergencial. Então, não é seu amigo. Mas todas essas necessidades emergenciais, elas obviamente continuamente surgem porque nós não percebemos aquilo que eu falei no começo. A originação dependente de todas as coisas e, principalmente, a natureza dos fenômenos sobre os quais eu posso estar depositando felicidade. Então, seja qual for, em Madhyamika, nós falamos que tudo aquilo que surge, pessoas, sabe aquela coisa, conheci por acaso, isso, aquilo, enfim, não sei por quê. O que nós temos que tentar olhar com mais acuidade é perceber que todas as coisas que nós experienciamos, elas só são possíveis de serem experienciadas porque elas surgem de causas e condições. Isso que chamamos de originação dependente. Acontece que ela se chama dependente porque as nossas ações do pensar, falar e agir geram essa coimersão. Então, se nós temos uma percepção mais clara sobre a originação dependente de todos os fenômenos, então nós começamos a ter uma melhor compreensão de que, se é desta maneira, então cada pensamento, cada palavra, cada ação se torna causa e condição daquilo que eu vejo experienciar. Bingo! Acertou. Acontece que quando nós começamos a desenvolver essa compreensão, nós vamos começar a ter uma relação muito mais acuída com a palavra responsabilidade. Então, se nós queremos ser felizes, se nós queremos ter experiências mais duradouras de felicidade, uma vez que nada é permanente, então isso já está pacificado, mas como que eu transformo experiências em experiências mais duradouras? A primeira coisa é ter um entendimento mais acuído de quais causas e condições deram origem à experiência que você está vivendo. Visto que nada acontece por acaso. Quando você, através da meditação, familiarizar-se com você, desenvolver Vipassana, ou seja, a sabedoria do insight, a sabedoria que olha, né, diretamente as coisas, com uma profundidade, com acuidade, com discernimento. Aí, você vai começar realmente a prestar atenção. Isso nos remete ao discurso do Buda, lá atrás, que eu já mencionei. Que se você fizer escolhas baseadas em discernimento, se você fizer ações baseadas em ética, certamente que você está dando origem a causas e condições cuja experiência pode ser felicidade mais duradoura. Então, se dá origem a uma experiência de felicidade e você perceber quais as ações do pensar, falar e agir que você teve e que permitiu que tal experiência coemergisse e que você agora a experiencia. E o detalhe, e não ter apego à experiência, ela se torna mais duradoura. Se no momento que, mesmo que você tenha tido o discernimento, que as suas ações tenham sido éticas e que levou a você uma experiência de felicidade, no momento que o apego surge, você já contaminou a sua experiência de felicidade. Mas se você vive aquele momento com responsabilidade, com atenção plena, você repousa naquela experiência e você usufrui dela. E você aspira que todos os seres possam também, naquele mesmo momento, estarem tendo experiências que levam à mesma experiência de felicidade. Não a mesma experiência em termos de ação e resultante, mas a experiência do sentir felicidade. Então você agora está multiplicando
as causas e condições para que isso aconteça. Mas mais do que isso, como você, desde o princípio, entendeu que ela é impermanente, mas ela pode ser duradoura se você aplicar sobre ela responsabilidade. E multiplicar isso, aspirando que incontáveis seres também possam estar felizes assim como você está naquele momento. Por isso que no Dharma a gente faz educação de mérito. Ou seja, se no momento que você está experienciando uma coisa que te traz felicidade, você naquele momento dedicar o mérito disso e aspirar que todos os seres também venham a experienciar isso, você agora está multiplicando isso. Mas não é bem assim que a gente faz. A gente contamina tudo isso com apego. E você desenvolve uma coisa para além do apego, que é querer que aquilo se repita. E aí daquilo você acaba, talvez, escravizando as pessoas. E aí quando se confunde o amor ele ser experienciado com felicidade quando você dá liberdade de movimento a todas as pessoas que compõem essa experiência do amor. Mas quando você tenta cercá-las para que a sua experiência de felicidade permaneça, você já contaminou. E aí você vai ir atrás de uma outra experiência de felicidade. Então, em Madhyamika, nós somos convidados o tempo todo a pensar, a contemplar, a investigar, talvez, a natureza dos fenômenos, para que as minhas escolhas não sejam equivocadas. Então, não há experiência que nós possamos experimentar que não esteja, ou que não seja, melhor dizendo, para que fique bem acentuado o que eu quero dizer, resultante de causas e condições. Mais ainda, que essa resultante, ela é das nossas próprias ações. E aí que vem uma confusão geral sobre a lei do karma. Porque o karma é um tecido, né, que surge no nosso contínuo mental. E ele surge com ilusões. Então, muitas vezes, nós aspiramos por felicidade, mas existe um contínuo que precisa ser pacificado e purificado para que você possa verdadeiramente viver uma experiência de felicidade. Como também o karma, lembra, o karma, ele em si, não é nem positivo nem negativo, em si. A resultante, observada por nós, é que pode ser nomeada desta maneira. Por exemplo, se uma pessoa adoece de uma doença grave, uma doença terminal, no momento que ela sabe disso, ela vai dizer, por que eu? Uma pessoa com uma grande evolução kármica, uma grande evolução espiritual, ela vai ver, ela pode facilmente desenvolver um pensamento totalmente oposto ao porquê eu. Ela vai dizer, obrigado. Porque no entendimento mais profundo do karma, seja que no momento da nossa vida nós venhamos ser acometidos de uma doença terminal e assim por diante, se nós tivermos naquele momento já desenvolvido uma compreensão muito ampla sobre o contínuo, sobre a sucessão de renascimentos, aí nós vamos compreender que, mesmo sendo doença uma coisa tão dura, tão difícil, tão triste, mas ela não surge por acaso também. Nada surge por acaso. É isso que nós estamos falando aqui. Então, se você fizer as pazes com isso, e ao invés de dizer, porque eu, você desenvolver acolhimento e pensar que o sofrimento, a dor que eu estiver passando, vier passar devido a essa
doença, possa esvaziar o sofrimento de contatos. Então, aqueles de vocês que já estão praticando o Dharma por acaso, já estiverem no caminho do Dharma, e por acaso já tiverem tido contato com aquilo que se chama Tonglen, que é a troca da sua felicidade, você doa a sua felicidade, acolhe o sofrimento do outro, sem medo algum. Porque você entende que são simplesmente causas e condições. Então, quanto mais eu vou capaz de pacificar as causas e condições de sofrimento, mais eu estou me liberando para ter um contínuo cada vez mais feliz, até que eu encontre a iluminação final. Então, verdadeiramente, para que a gente venha a cultivar um olhar mais amplo sobre felicidade, estudar uma dinâmica, no sentido de começar a reconhecer a natureza de todos os fenômenos, como coimersão de causas e condições. Então, seja o que for que surja na nossa vida, ela não surge por acaso. Ela surge como resultante. A nossa limitada visão e percepção, muitas vezes, se limita a esta vida. Então, eu não vou entender por que nessa vida eu que só pratiquei o bem para todo mundo, por que agora estou sendo cometido de uma coisa tão difícil? É porque você veio construindo as causas e condições para isso. Aí você vai dizer, monge, por favor, quer dizer que ser boa, que isso é isso, pode me levar a uma experiência de muito sofrimento no final? Pode. É porque você já criou tantas coisas boas que o seu karma foi amadurecendo, agora faltam ainda karmas a serem pacificados e purificados. E talvez o seu próprio karma, né, esteja trazendo para você, já que você evoluiu tanto, ainda tem mais esse tanto aqui, para que você realmente se libere para ter uma felicidade mais genuína em futuros renascimentos. Mas nós temos uma limitação muito grande a vir entender isso. Principalmente para aqueles de nós que não conseguem navegar no pensamento de contínuos renascimentos. Então, a nossa visão fica muito estreita a essa vida. Mas isso não tem problema. Ninguém é obrigado a acreditar em sucessivos renascimentos. Mas, independente de querer ou não em sucessivos renascimentos, mesmo aquele que não crê, mas que ele observe o movimento natural da vida, o movimento natural de todas as coisas que nos cercam, que estão presentes na nossa vida todos os dias, perceber a impermanência em todas as coisas, naturalmente, nos leva a um discernimento muito acuído de causas e condições. Mesmo não crendo em nada. Mesmo uma pessoa que não crê em nada, muitas vezes, ela tem as suas ações extremamente meritórias, que revelam sua espiritualidade, independente dele assim o ver, mas é aquela pessoa que faz o bem pelo bem. E se mesmo essas pessoas, inclusive, têm uma abertura muito maior. Elas fazem o bem pelo bem, não por temer a morte, o resultado da morte, mas elas fazem o bem pelo bem porque faz sentido. Tem uma lógica. Então, de uma maneira ou outra, mesmo que essa pessoa venha a vir a desenvolver essa situação de um adoecimento, ele vai dizer, nossa, eu vivi, eu usufrui tanto dessa vida, se o meu fim vai ser assim, eu acolho com profunda resiliência. Então, é muito importante que a gente venha a realmente observar os princípios de Madhyamika, que basicamente é um convite mínimo para que todos nós venhamos a observar a natureza coemergente de todos os fenômenos. E principalmente começar a prestar muita atenção naquilo que surge como resultante do que nós pensamos, do que nós fazemos, do que nós
falando, o que nós pensamos, falamos e fazemos. Aí já tem um espaço enorme de crescimento e evolução. Aí, prestando atenção nisso, com discernimento, nós vamos naturalmente ressignificando as nossas ações. Basicamente é isso. Então, essa última frase embaixo sobre concentração, na verdade, nós estamos falando aqui sobre meditação. Meditar, como eu sempre digo, é familiarizar-se com você mesmo. Mas uma das coisas que eu convido, em particular, nessa aula, é que você realmente comece a observar a motivação e a intenção que o leva às ações que você tem todos os dias, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, e mesmo quando você adormece, qual a motivação e a intenção de eu ir dormir? Eu estou cansado, eu estou com sono, mas mesmo naquele momento, você pode desenvolver uma aspiração, que eu tenha uma noite de bom sono, que eu durma bem, que eu descanse, e que eu amanhã levante saudável. Para quê? Então, há espaço para que você venha renovar essa sua, eu costumo chamar isso de autocuidado, né? Que você venha olhar isso com mais apreço, ok? Então, aqui concentração é para a gente falar sobre Shamatha e Vipassana, para que surja essa acuidade, essa congruência, né? Sobre o que nós falamos, pensamos e fazemos, e a nossa aspiração de ser feliz, ok? Então, se nós olharmos para isso, ok, nós queremos felicidade. Qual seria o norte disso? Né? Atenção, concentração e calma mental. Isso é shamatha. Ter um pensamento ético. Ou seja, em meditação nos surge a experiência de familiarizarmos com nós mesmos. Mas principalmente, na prática de shamatha, desenvolver esse estado de calma mental, de foco, de concentração, de pertencimento ao momento presente, nutrido das nossas qualidades. E quanto mais nós repousamos a nossa mente e observamos o nosso corpo, a nossa respiração, nos damos conta da impermanência. Mas também nos damos conta da vida. Então, quando você repousa em meditação, na sua calma, na sua amplitude mental, nesse espaço que nós chamamos de shamatha, ali nós desenvolvemos uma coisa que é fundamental: pertencimento ao momento presente. E nesse momento presente, o que eu trago para ele? Então, a consciência do corpo, da funcionalidade, da nossa inteligência, da nossa cognição. Eu vou ancorando tudo isso. Consciente, lucidamente, serenamente. Desenvolver essa habilidade de permanecer lúcido, totalmente consciente. A gente, em inglês, usa duas palavras para falar sobre isso, que é consciousness e awareness. E essas duas coisas juntas vão desenvolver aquilo que a gente vai chamar de mindfulness. E desenvolvendo mindfulness no momento presente, aí nós direcionamos a nossa motivação e intenção. Sentido, significado, propósito. E aí nós vamos ancorar isso em um norte, que chama-se correto ou ético. E a visão de sabedoria é justamente o entendimento da natureza não inerente de todos os fenômenos. Ou seja, todos os fenômenos surgem de causas e condições, se mantêm devido às causas e condições, e eles vão se dissolver à medida que essas causas e condições deixam de existir. Quanto mais eu consigo desenvolver essa acuidade, as minhas aflições emocionais vão se esvaziando, porque já não é mais base para onde o meu apego, para onde a minha aversão possa se sustentar. E, ao mesmo tempo, surge em mim
a responsabilidade. Ou seja, se eu quero ser feliz, sustentar, dar para as causas de felicidade. E a melhor maneira de fazer isso é entender a impermanência e a interdependência de todos os fenômenos. Então, tudo isso reside nessa experiência de pertencimento, de acuidade, da visão. O que a gente chama de posterior que é Vipassana é justamente a análise. Todas as vezes que surge qualquer coisa que possa mover em mim, eu vou chamar de dúvida sobre o porquê que os fenômenos não são reais. Aí eu aplico a visão penetrante. Qualquer coisa que eu venha ter a tendência de olhar como algo que eu posso dominar, possuir e controlar, eu devo olhar isso em Vipassana. Investigar o que há neste objeto, o que há nesse fenômeno, que tende a me iludir, que eu posso possuí-lo, dominá-lo e controlá-lo. Quando, na verdade, Madhyamika nos faz entender que não há nada nessa experiência que não seja livre de uma existência inerente. Nada existe por si. Todas as coisas coemergem de causas e condições. Mesmo que na realidade relativa pareça tão sólido, como as coisas são. Mas quando você aplica essa visão penetrante, você vai ver que todas as coisas são agregados. Esses agregados dão forma, dão cor, dão cheiro, dão isso, dão aquilo. E se você olhar, ele se dissolve. Mas eu não posso experienciar? Obviamente que pode. Nós não estamos experienciando esse corpo, que é um agregado. Então, se eu entender que ele é um agregado, eu vou usufruir dele, mas não vou me apegar a ele. No meu usufruir dele, eu não vou levar ninguém a sofrimento. Não vou tentar controlar, dominar e possuir nada e nem ninguém. Então, muda a perspectiva da vida. Muda a maneira como nós nos relacionamos. Inclusive com o apego, nosso apego a esta vida. Então, por isso tem o texto da Pagyaltsen, que vale a pena ser estudado, contemplado, meditado sobre. Se você tem apego a esta vida, você não é uma pessoa espiritualizada. Se você tem apego aos prazeres dessa vida, você não tem a renúncia. Se você tem apego aos seus próprios propósitos, você não tem a bodhicitta. E sempre que o apego surgir, é porque você não tem a visão correta. Então, se a gente lembrar dessas 4 linhas, todos os dias, em todas as experiências que nós fomos expostos, sustentar essa visão. Isso que é a consciência introspectiva. Aí a gente não se deixa iludir. Eu posso entrar, experienciar e sair. Por entender que a natureza, tudo aquilo que eu experienciei é ilusório. Foi bom? Foi. Mas não se torna objeto de apego, porque é impermanente. Ok? Então, esses são os princípios que permitem isso. Ok? Então, agora uma prática. Então, agora chegou a hora de nós fazermos nossa meditação de hoje. Ok? Depois de tudo isso, então a gente pode fazer uma prática de shamatha. E nessa prática, obviamente, a gente vai experienciando o nosso corpo, a gente vai se familiarizando com o nosso corpo, a gente vai se familiarizando com as experiências do corpo. Eu posso meditar sobre a natureza do meu corpo. O que é esse corpo? Né? Ele é impermanente. Assim como todas as coisas são. Eu tenho controle sobre esse corpo? Não, não tenho. Por mais sadio que eu pareça ser, por mais jovem que minha aparência possa ser, eu não tenho controle sobre isso. Então, por isso que no Dharma se diz, o que vai surgir primeiro? A morte ou o nascer do sol amanhã? Não sei.
Eu devo me preocupar com isso? Sim e não. Sim, para que você não desenvolva apego. Não, bastante. Então, o que eu faço? Simplesmente desenvolvo consciência plena no momento presente que eu estou vivendo agora. E nesse agora, oferecer o melhor de mim e ter o profundo regozijo e gratidão por essa oportunidade. E pelo tempo que ela permanecer, que eu possa assim usufruir. Então, meditar é ir familiarizando com você. E à medida que isso, nesse processo de familiarizar-se, você perceber que isso te ancora, que isso te acalma, que isso faz com que você tenha lucidez, e essa lucidez permita que você desenvolva propósito, sentido e significado. Porquanto eu estiver vivo, qual será o meu sentido e significado? Qual o propósito? Shantideva, por exemplo, diz, porquanto o universo existir e neles os seres ficarem, e neles houver sofrimento, posso eu aqui permanecer para livrar os seres do sofrimento. Então ele colocou um propósito, sem limite, pelo tempo que o universo existir. Não sei quanto tempo o universo vai existir. Pelo tempo que os seres existirem. Eu não sei por quanto tempo os seres vão existir. Por quanto houver sofrimento. Eu não sei quando houver. Possa eu permanecer para livrar os sofrimentos do mundo. A Sociedade Dalai fala que a bodhicitta dele, ou seja, essa motivação lúcida, clara, que traz significado e motivação, propósito à vida, nos sustenta vivos. Essa mente diz para o seu corpo, mantenha-se saudável, para que eu possa realizar essa aspiração. É nisso que a gente deve colocar nossa atenção. Vamos lá? Então, nós começamos por assumir uma postura que lhe ofereça uma experiência de conforto e bem-estar. Durante todo o exercício, a cada exalação, relaxe e solte seu corpo totalmente. Libere as tensões, das preocupações, das ansiedades, das angústias, das confusões, dos medos. Simplesmente ofereça a você mesmo a oportunidade de permanecer, pertencer a este momento presente integralmente. Então, façamos isso por algum tempo. Simplesmente relaxando continuamente o corpo, liberando todas as nossas emoções, pensamentos. Apenas aspiramos permanecer lúcida, serenamente, neste momento, no aqui e no agora. Experienciando a nossa respiração. Inalando e exalando gentilmente, conscientemente, acompanhando a entrada do ar, o percurso do ar, as sensações, sem se apegar, apenas sustentando a atenção no aqui e no agora. Escaneie seu corpo
o topo da cabeça, a sola dos pés. Relaxe totalmente a sua face. Continuamente, intencionalmente, vá aproximando a sua consciência do movimento, da sua respiração, da experiência da respiração. Mas ao mesmo tempo deixe que a sua experiência seja a sua respiração, naturalmente. Os pensamentos tendem a ser mais intensos. Apenas deixe-os livres. Eles surgem, algumas emoções vêm junto. Apenas reconhecemos, são pensamentos, são memórias que surgem e se dissolvem à medida que você não dá atenção, porque a sua atenção está repousada no movimento da sua respiração. E assim você não se envolve com os pensamentos nem com as emoções. Eles surgem e se dissolvem. E a sua atenção, a sua experiência presente no aqui e no agora, permanece no fluxo da sua respiração. Apenas isso. Inalando, retendo, expandindo, exalando. Os pensamentos não são ruins nem bons, são apenas pensamentos. Ruim e bom faz parte da dualidade da mente. Então deixe que eles fluam naturalmente. Surgem e se dissolvem. Vamos nutrir o momento presente com acolhimento. Acolha-se a cada inalação. Sinta-se acolhido a cada pausa e expansão. E acolha a todos na exalação, incondicionalmente. Fazendo as pazes com tudo que possam ser promotores
emoções aflitivas. E fazer as pazes simplesmente por entender que as coisas somente surgem devido às causas e condições. Traga sua atenção às suas narinas e assim trazer mais acuidade à sua atenção ao momento presente. Conte um ciclo de 10 inalações, sem deslocar a sua atenção da experiência da sua respiração. E agora deixe que sua mente repouse no seu próprio tempo, espaço, luminosidade, sem nenhuma tarefa. E retome novamente a atenção à sua respiração. E novamente desenvolva por si próprio profundo auto-respeito, profundo acolhimento. E nutra isso com a intenção da bondade amorosa e compassiva para consigo mesmo. Inale e expanda essas qualidades. Cultive a generosidade, cultive a conduta ética, a paciência, a tolerância, o esforço. Nutra a sabedoria, que é esse contínuo olhar a natureza vazia de todos os fenômenos. E assim libertando-se do apego, da aversão e da indiferença. Cultivando uma experiência de lucidez, espaço e luminosidade. E chegando ao final do exercício,
Fazemos novamente 3 inalações longas. Na primeira, observamos nosso corpo, relaxamento, sensação de bem-estar. Na segunda, observamos a qualidade do nosso contínuo mental. E na terceira, desenvolvemos incomensurável gratidão pela vida, assim como ela é neste momento. Aí vocês podem mover as mãos, os pés, o pescoço, alongar-se, espreguiçar-se, abrir bem os olhos. E a pergunta, em uma só palavra, diga, responda você mesmo como você está se sentindo agora. Todas as vezes que nós meditamos, que nós acalmamos a nossa mente no sentido de nos afastarmos intencionalmente de todas as tribulações, simplesmente oferecendo a nós mesmos esse espaço de quietude, de uma respiração lúcida, consciente, plena, uma respiração com qualidade. Nós promovemos a nós mesmos a liberação desses hormônios, que são totalmente diferentes dos hormônios inflamatórios que são despejados da nossa corrente sanguínea sempre que nós estamos com as nossas emoções aflitivas à tona. E essas emoções aflitivas, obviamente, surgem pela não compreensão da natureza última dos fenômenos. E por isso que nós desenvolvemos apego. O apego gera ciúmes, inveja, ambição, uma busca de prazeres, ganâncias, cobiças, nos afastando muito, totalmente, daquilo que é inerente, natural a nós enquanto qualidades. A gente chama das qualidades espirituais. Não falando nem de religião, de religiosidade, mas as qualidades que nos faz humanos. Então, quando nós permitimos repousar a mente, esses 4 hormônios entram na circulação e as qualidades e como que nós podemos estimulá-los e sustentá-los estão aí. Então, só para dizer a vocês o benefício direto de uma meditação bem feita. Ok? Muito bom. Então, uma das práticas humanas talvez mais importantes seja a generosidade. Por isso que, para aqueles de vocês que já estão de alguma maneira estudando o Dharma, aqui eu vou colocar a palavra Dharma como caminho da transformação. Transformação das visões incorretas, baseados na ignorância de que o fenômeno é real e que você pode possuir, dominar, controlar. Então, quando você permanecer com essa ilusão, você está exposto diretamente a todas as emoções aflitivas. À medida que você reconduz o seu olhar e desenvolve uma visão mais ampla sobre a natureza de todos os fenômenos, essas emoções aflitivas elas vão naturalmente se esvaziando porque elas não vão encontrar mais paz
para continuar ali. Então, a generosidade é a primeira das 6 parâmetros, ou das 6 perfeições. Então, nós não podemos confundir o que é generosidade. Com generosidade, obviamente, pode ser dar coisas materiais a alguém, obviamente que isso vai suprir uma necessidade temporal, pontual, mas não é a plenitude dessa grande qualidade humana que é a generosidade. Então, quando nós damos atenção a alguém, nós estamos doando nosso tempo, nossa atenção, esvaziando as nossas urgências, emergências, esvaziando o nosso egoísmo, nosso ego, abrindo espaço para que o outro surja para nós. É como ligar o holofote que estava totalmente em você e iluminar o outro, para que ele surja. E que você se relacione com ele, você cresça com ele, você aprenda com ele. Essa interdependência. Então, a generosidade, em última análise, como diz o Dalai Lama, é cultivar estados mentais positivos, com a generosidade, a compaixão. Aí todas essas aflições mentais vão se esvaziando. E aí nós vamos começar a nos dar conta de que já há felicidade em nós. Que, na verdade, ela não está associada a coisas externas. A felicidade está associada a uma compreensão maior que sobre nós mesmos. E aí vai todo aquele sentido e significado começa agora a ser reconduzido. E o nosso propósito agora vai ganhando outras cores, outras nuances. E a nossa relação humana com nós mesmos passa a ser mais gentil, menos exigente, menos punitiva. E uma das coisas que faz parte do nosso dia a dia e que tem sido causa e condição de grandes aflições é justamente que, na sociedade como nós vivemos, o trabalho faz parte. Porque, naturalmente, nós precisamos roupa para vestir, comida para comer, uma casa para morar, uma reserva para as emergências. Ou seja, nós precisamos trabalhar, seja como autônomo, seja como parte colaboradora em uma empresa. O que nós precisamos alinhar, porque já que faz parte, então nós temos que alinhar isso. Nós devemos olhar trabalho e felicidade não são caminhos opostos. Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas adoecem no trabalho, adoecem no que fazem, porque não vai o trabalho que elas optaram, o trabalho que surgiu, nem sempre. Hoje em dia, a maior parte das vezes, não é congruente com o que você percebe em si, o que você gostaria realmente de estar fazendo como trabalho. Então, como o trabalho é necessário, então que nós possamos olhar para o trabalho e escolher as atividades de dia a dia que a gente chama de trabalho, seja como autônomo, seja como colaborador em uma empresa, mas que quando você acorda de manhã e você lembra o trabalho que você vai fazer, que isso te traga alegria, que você tenha um trabalho que pela lei de causa e efeito, pela lei da interdependência, te remunera, essa remuneração te traz a possibilidade do alimento, da vestimenta, da moradia, da saúde, do lazer. Mas talvez a ambição direcione o nosso trabalho para uma outra experiência. Então, não raro, hoje em dia, muitas pessoas que têm trabalhos muito bem remunerados, mas elas estão estressadas.
elas estão adoecendo. E muitas vezes dizem, isso não é o que eu gostaria, que eu gosto de fazer. Eu queria ter uma vida mais simples, mais leve, sem tantas necessidades. Então, nós precisamos dar atenção a isso. O trabalho e a felicidade podem andar juntos. Esse é um dos pontos que eu mais queria trazer nessa palestra, é convidar vocês a uma reflexão. Se quando você acorda de manhã e você lembra para onde você vai trabalhar, se isso te leva a um sofrimento, para, pensa, reorganiza e tenha coragem de renunciar a esse sofrimento e buscar um trabalho onde o que você faz tem algum sentido para você como ser humano. Lembra que eu falei da interdependência? Então, pela interdependência, nós, seja o que for que nós venhamos a realizar, sempre será causa e condição da sustentação da atividade de alguém. Assim como quando a gente, é como eu falei no começo, quantos itens a gente usa por dia? Só estão disponíveis para nós porque há incontáveis outras pessoas trabalhando para que essas coisas sejam disponíveis para nós. Assim como o seu trabalho, seja ele qual for, também é promotor de causas e condições de benefício e felicidade incontáveis de outras pessoas. Então, o seu trabalho não está na grandeza dele. O seu trabalho está nesta rede, nessa interdependência. Então, não existe o trabalho nobre, o trabalho menos nobre. Porque existe essa consciência do que eu faço resulta, de alguma maneira, em benefício e felicidade a todos os seres. Então, eu tenho que fazer as pazes com isso. E tenho que buscar ter um trabalho que, quando eu acordo de manhã e lembro que eu estou indo trabalhar, que seja uma causa e condição já inicial de felicidade. Eu tenho um trabalho que me remunera, e com isso eu tenho minha moradia, meu vestimento, minha alimentação, meu lazer. Então, para que isso venha acontecer, talvez o meu nível de ambição tenha que diminuir, principalmente pensando na impermanência. Então, quantos de nós talvez gaste horas, né, produzindo condições de bens materiais? E talvez nem tenha tempo de usufruir de tudo isso, e nem talvez viva longamente para poder usufruir de tudo isso. Então, o ponto aqui é que felicidade se vive todos os dias. Não é hoje eu vou trabalhar um monte para ser feliz lá na frente. Como se eu vou me matar hoje para usufruir lá na frente. O lá na frente é futuro. E nós não temos o mínimo controle sobre o futuro. O mínimo. Nós podemos ter grandes aspirações, mas a única coisa que nós verdadeiramente temos é o momento presente. Então, eu tenho que fazer o momento presente. Eu tenho que ser gerador de causas e condições de um momento presente feliz. Realizador a cada dia. Não é lá na frente. É aqui. Agora. No que eu estiver fazendo. Nesse momento. Eu estou feliz. Não é para ficar feliz depois. Nesse momento. Então, a busca do trabalho deve trazer essa consciência. Ainda bem que mais e mais isso já começou a acontecer. Mas em passos bem lentos, mas já está acontecendo. Nós vivemos o momento presente. Então, que esse momento presente, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na universidade, seja na roda de conversa com amigos, seja qual for a atividade, que aquele momento tenha significado, sentido, propósito, e que cada momento seja um momento de um sorriso, de uma alegria, de um bem-estar, de calma mental. Porque, na verdade, felicidade, na verdade, no olhar budista,
ela significa equilíbrio. Não é euforia. A maior felicidade que a gente pode experienciar é quando a gente, por exemplo, rapidamente você entra num estado de equilíbrio, de quietude, de contentamento. São mínimas as coisas que podem me mover. Felicidade, não felicidade, felicidade, não felicidade. Então, esse movimento, que por quanto nós habitarmos esse corpo, por quanto nós habitarmos esse mundo, quanto mais nós possamos permanecer em equilíbrio, uma experiência de quietude, contentamento, regozijo, uau, sem grandes movimentos, de grandes ganhos, grandes perdas, né? Grandes felicidades, euforias e grandes frustrações, tristeza. Felicidade, na verdade, significa esse ponto de equilíbrio. E significa também que, seja o que for que nós façamos, nós não fazemos para nós fazemos para todos. Isso é uma coisa importante. Então, quanto mais eu esvaziar o meu ego, o meu egoísmo, mais eu abro espaço para que a bondade, a amorosidade, a compaixão, a equanimidade, a generosidade, enfim, permaneça. Então, é importante, né? Por isso que felicidade no trabalho é a percepção de que o tempo no trabalho é bem vivido, há uma motivação muito bem estabelecida, e que seja o que for que eu faço, ela tem valor. Não é valor monetário, é valor vida. Seja o que for, seja o que quer que eu esteja fazendo, há um contentamento em mim. Seja o que for que eu esteja fazendo, a minha atenção está plena. Eu não estou fazendo esse trabalho olhando para um sonho, um trabalho, outro. Ou seja, que eu consiga permanecer e realizar e o melhor de mim, na minha integralidade, possa estar sendo oferecido naquele momento. Então, esse ponto de equilíbrio é que a gente possa chamar de felicidade. Então, por isso que Shantideva diz, todo sofrimento neste mundo, neste universo, surge do desejo em obter felicidade. É como se fosse algo que eu vou buscar na prateleira de algum lugar. Já a felicidade que a gente tanto busca, ela é a realização da felicidade de todos os outros. Ou seja, quando eu me desloco desse movimento egoísta de que eu quero ser feliz e me movo para o movimento altruísta, que todos os seres sejam felizes, eu estou incluído nesse todos os seres. Então, quanto mais eu me regozijar com a alegria do outro, com o sorriso do outro, com o sucesso do outro, aquilo que eu falei no começo, com a saúde do outro, enfim, quanto mais eu regozijar com isso, mais feliz eu estou. Quanto mais eu me isolar no egoísmo de uma busca de uma felicidade individual, a qualquer preço, a qualquer custo, certamente isso não é felicidade. É uma grande ilusão. Por isso que a maior parte delas vem acompanhada de grandes frustrações. Porque, de repente, eu cheguei no lugar e quem veio comigo? Quem está sorrindo comigo? Com quem que eu vou compartilhar essa felicidade? Então, a felicidade, na verdade, ela é uma construção diária. Uma construção de desapegos. Não é de acúmulo. É de esvaziar. Então, a gente tem que... É uma conversa. Isso aqui é uma provocação. Para que a gente venha pensar um pouco sobre isso. Ok? Então, talvez seja isso que eu queria trazer para vocês hoje. Tá bom?
Então, fica aqui a minha gratidão por vocês estarem aí até agora. E espero que seja de alguma maneira inspiradora, que vocês, quando acordar amanhã de manhã e for para o seu trabalho, olhar para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus amigos, que já seja um olhar diferente, que já seja uma percepção diferente, entendendo a grande relação da impermanência com a interdependência. Eu acho que isso vem a ser, sim, causa e condição de uma felicidade genuína, não de felicidade ilusória. Tá bem, meus queridos? Então, uma boa noite a todos vocês, obrigado por estarem aí e espero ver vocês novamente em breve. Tá bom? Lembrando que nós temos o CBCT no final desse mês. Lembrando que esse próximo final de semana não vai ser transmitido, mas vai haver um encontro internacional interreligioso no Rio de Janeiro, que eu acho muito importante. Do diálogo, da compreensão, principalmente do desnudar-se das suas ilusões, que a religião muitas vezes traz, e que a gente possa ser o sagrado do humano, do ser humano, olhando para outro ser humano e aspirando que todos os seres humanos, incondicionalmente, sejam felizes. E aí a gente tem o CBCT nos 2 últimos finais de semana desse mês, que adentra o primeiro dia de outubro, mas enfim, é o final do mês de setembro, que o CBCT, para quem não sabe, é o treinamento da compaixão na abordagem cognitiva, é um treinamento extremamente transformador. Então fica aí o convite. E, para encerrar, a gente faz a dedicação do mérito, para que seja o que for que nós produzimos aqui, venha a ser causa e condição de benefício e felicidade a incontáveis seres. A vós, Budas e Bodhisattvas e seres iluminados, agradeço pelas bênçãos recebidas durante essa prática de diálogo, aspirando que todos os seres venham a se tornar livres da experiência de sofrimento e que todos os seres venham a experienciar a felicidade genuína, que é livre do apego e de aversão aos próximos e distantes. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, ação benéfica, prece auspiciosa, seja qual for sua onisciência, realização e poderes benévolos, seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, qual que posso alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, posso ter mesmos nomes, doença, guerra, fome e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas posso sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possa bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para eles. Possa a vida de todos aqueles que sustentam e mantêm os ensinamentos do Buda ser tão longa e estável com o estandarte da vitória. Possa a vida de todos aqueles que praticam esse ensinamento ser longa e por suas práticas alcancem a iluminação e o renascimento feliz na terra da grande e pura perfeição. De sol a sol, noite a meio-dia, posso as 3 joias conceder-nos suas bênçãos, posso as 3 joias nos mandar nos sinais auspiciosos nos caminhos de nossas vidas. Uma linda noite para vocês, uma linda semana e nos vemos. Tchau, tchau.